Fred Luz, com vocês agora. Novo diretor executivo, sobre foco total do Corinthians, mesmo sendo sócio da Álvares e Marçal. Vamos entender. Bota aí. Tem coisa aí. Eu vou ficar com 100% do meu tempo dedicado ao Corinthians. Primeira resposta. Segundo, eu continuo como sócio na Álvares e Marçal. E até vou aproveitar também para fazer uma digressão, porque eu estou muito associado, né? Eu estou vendo aí pela imprensa e tudo, ao Flamengo. E eu tenho uma honra de ter participado de todo aquele processo lá. Como eu disse, não acredito em salvador da pátria, em trabalho em equipe, mas nós, pela Álvares, fizemos a reestruturação do Cruzeiro, completamente, até a venda, e ainda depois a Álvares continuou atuando no Cruzeiro e ainda tem contratos com o Cruzeiro, tanto na associação como no clube, na SAF. Hoje com um mandato muito menor. No Coritiba, a mesma coisa. E no Coritiba, durante um tempo, eu exerci a função de CEO lá interinamente. Aí eu não saí eu tinha atividades nos outros clubes também, e naquela época a Álvares estava começando essa área de esportes e entretenimento. Isso aconteceu. E nós, felizmente, fomos estendendo muito a nossa amplitude de atuação. E, junto com isso, formando gente capacitada dentro da Álvares. Então, eu, como sócio da Álvares, vou dizer que a Álvares está preparada para continuar atendendo aos demais clientes sem mim. Então, eu não prestarei serviço para nenhum cliente da Álvares, mas eu não deixo de ser sócio da Álvares. Não sei se esclareci completamente. Se tiver qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Meu tempo, minha mente, minha atividade, a minha cabeça está voltada para esse enorme desafio, mas com muito potencial, como eu já falei aqui, que nos estimula a todos, junto com o pessoal que eu estou conhecendo aqui no Corinthians, que eu estou gostando muito, de também contar depois uma história maravilhosa, ainda dentro do mandato do presidente. A gente ainda não tem essa avaliação precisa. Tem uma coisa que eu acredito que deve ser feita, que é regularizar atrasados do time principal. Acho que esse é algo que eu posso te afirmar que está no plano, assim que o primeiro aporte exatamente você precisou, adiantamento / empréstimo, que pode ser adiantamento, mas eventualmente pode ser convertido em empréstimo, caia. Então estamos esperando o primeiro agora e mais em breve a gente traz uma avaliação mais precisa do que vai ser feito. Muito bem, está aí então o CEO apresentado, o diretor financeiro apresentado. É por isso que o Vessone não está aqui no estúdio e está lá no CT do Corinthians. Vessone, o Luz teve que se explicar. Não, eu estou na Álvares Marçal, mas não estou. Eu sou sócio, mas não participo e tal. Qual é o rolo? Qual é a questão dele estar nessa empresa e estar trabalhando no Corinthians? Boa tarde, satisfação. Pois é. Boa tarde, satisfação. Boa tarde ao trio, boa tarde a toda a nossa audiência. Estou aqui no CT Joaquim Grava. Minutos finais agora rolando da coletiva de Fred Luz, o primeiro que falou, novo CEO do Corinthians, ex-CEO também do Flamengo, e o Pedro Silveira, ex-CEO da XP, que é o novo diretor financeiro do Corinthians. Então, só para contextualizar, para que as pessoas entendam, por que o Corinthians está fazendo uma coletiva dessas duas figuras? Porque numa situação normal, num momento normal de uma gestão, esses dois começariam a trabalhar, um CEO, cargo administrativo, o diretor financeiro, cargo administrativo, começa a trabalhar e vão embora. Só que o Corinthians claramente precisava mandar dois recados. Recado 1, ao seu torcedor. A gestão vai entrar, ou estamos numa tentativa de entrar de novo nos trilhos. Acalmem. As coisas estão acontecendo, precisava passar isso para o torcedor de arquibancada, que é o torcedor que está nos assistindo. E objetivo 2, eu preciso mostrar ao mercado, seja para patrocinadores, televisão, players do mercado, como eles gostam de dizer, esse clube aqui agora tem um novo rumo, podem vir associar a nós novamente, venham conosco, porque esse clube agora tem essas duas figuras, sobretudo na parte financeira e na parte de administração,
que estão no comando disso daí. Então, não foi por acaso marcar uma coletiva com essas duas pessoas que representam uma espécie de tentativa nova de um novo rumo administrativo. Isto colocado para contextualizar e explicar. O Fred Luz foi uma pergunta minha, por conta da sua participação na Álvares e Marçal, que é uma empresa grande que presta consultoria para outros clubes e outras empresas. E, sinceramente, o Corinthians tem tanto problema que um CEO que se dividir hoje a sua atenção com qualquer outro assunto, a tendência é não dar certo. Por isso que a minha pergunta, porque era uma pergunta que o torcedor me fazia. Pô, mas ele vai continuar na empresa dele? Ele vai continuar dando consultoria, por exemplo, a LFU, que o Corinthians acaba de fechar como de televisão. A LFU também tem parte aí da Álvares Marçal, essa outra empresa. Porque na teoria, na minha visão, hoje um CEO do Corinthians tem que trabalhar 27 horas por dia, não são nem 24. 27 talvez não basta de tanta coisa que ele precisa ajudar a consertar. E aí ele deixa claro de que a empresa segue o rumo dela, ele segue como sócio, mas que ele vai se dedicar ao Corinthians e a empresa consegue tocar os outros projetos, outros clubes. No que o Pedro Silveira, diretor financeiro novo, estava falando, é a minha pergunta em relação ao aporte de 150 milhões que o clube está recebendo como adiantamento / empréstimo da LFU, via XP Investimento. E ele diz que um primeiro momento é acalmar o elenco, pagar os direitos de imagem que estão atrasados. Certamente tem muito credor que vai bater na porta. Vocês estão com esse aporte grande agora, senta aqui que eu quero conversar com vocês. Então vai ter muita gente chegando e solicitando resoluções financeiras com um aporte deste tamanho para o clube. Porém, o diretor financeiro já deixa claro que é acertar primeiro ali com o elenco, sobretudo o direito de imagem de alguns jogadores que está atrasado, para depois fazer qualquer outro tipo de movimento com esse dinheiro, que realmente é um aporte muito grande num primeiro momento. Chegar uma pancada aí de 150 milhões, realmente é um dinheiro muito interessante que chega via esse novo contrato de televisão, a seção 25-29, que o Corinthians cedeu à LFU, a essa liga, os seus direitos de televisão. Lembrando que esse é um aporte de adiantamento / empréstimo via XP, que o Corinthians vai precisar bater as metas, aquela coisa toda, porque aí você pode não devolver esse dinheiro, dependendo do que acontecer ali na frente, você pode até que devolver. Tem os juros ali de CDI mais 3, se eu não me engano, que é considerado um juros, eu não entendo muito, mas considerado um juros até ok no mercado, que está vindo esse empréstimo / adiantamento da XP Investimento, que está por trás que gere o fundo, um braço do fundo que gera LFU. Então, basicamente, para vocês entenderem, para a nossa audiência entender, a coletiva dessas duas figuras, ela é relativa ao torcedor, acalmar o torcedor, mostrando que o clube está tentando entrar no rumo, e ao mercado também. Fred Luz deixou claro de que num primeiro momento vem sofrimento aí para o torcedor, tem muita coisa para tentar cortar na carne, mais ou menos o movimento que o Flamengo fez. Aliás, ele é perguntado, e é muito interessante, ele fala que a situação do Flamengo era muito pior em 2012, 13 do que a do Corinthians hoje, e acho que os números são meio claros, né? Até onde eu entendi, li num passado recente aí, até ouvi gente especializada em Flamengo falando, se eu não me engano até ouvi o Mauro César Pereira falando, o Flamengo arrecadava 200 e devia 800. Ele tinha 4 vezes mais dívida do que ele arrecadava em 2013. Nós estamos falando de um Corinthians que tem 1 bilhão de receita e deve 1,2, tirando o estádio ali, 1,2. É quase a dívida e o que arrecada. Ou seja, eu imagino, eu não entendo nada financeiramente, mas se você tem 200 e deve 800 e tem 1 bi e deve 1 bi, eu imagino realmente que ele tenha razão. A situação financeira do Corinthians neste momento, ela é menos pior, muito menos pior do que era a do Flamengo, que virou a potência que ele virou agora financeira. Então, eu acho que tem trabalho a ser feito, tem muita coisa a ser feita, mas eu imagino que um clube desse tamanho, com esse potencial, e ele deixa claro isso o tempo inteiro, ele é um clube que pode se revigorar, precisa de trabalho.